Boa noite. Me chamo Carlos e moro na cidade de Araucária, no Paraná. O relato que eu tenho para contar é de uma pescaria em época de quaresma. Foi quando resolvemos ir pescar, eu e os meus dois amigos, o Edson e o Irineu. Hoje em dia, o Irineu está em Goiânia e o Edson está nessa mesma cidade no Paraná. Bem, é muito difícil ver ele, e faz tempo que já não o vejo, mas se perguntar para eles, com certeza eles vão relatar a mesma coisa, o mesmo fato que eu passei, que aliás nós três passamos. Bem, gostávamos muito de pescar de madrugada, e também gostávamos muito de acampar. E tinha vezes que nós íamos e passávamos 3 dias direto pescando. Então teve um dia que resolvemos sair para a pescaria e nem demos bola que era época de quaresma. Mesmo porque não ligávamos muito para isso, para essas superstições. Mas não podemos esquecer que geralmente na quaresma é quando os supersticiosos e os religiosos intensificam os seus trabalhos religiosos. E isso com certeza atrai as entidades que eles invocam. Então, mesmo assim, não ligamos para isso e fomos pescar. Moramos na região de Curitiba e aqui tem um rio que se chama Iguaçu. Nessa cidade chamada Araucária. E o rio Iguaçu vem de São José. E lá é a nascente desse rio. E ele passa por aqui pelo meio de Araucária. Nesse dia estava uma noite muito fria. E nós três estávamos desempregados e sempre pescávamos peixes para vender. E assim conseguíamos alguma renda. E foi então que a gente levava o que tinha em casa para lanche. E assim, a gente almoçava e até jantava nas pescarias. E para complementar, a gente sempre assava um peixe, quando pegava. Mas geralmente, a gente pegava peixes, porque nós conhecemos os melhores lugares para se pescar. E então, fomos nesse lugar onde gostávamos de pescar. E assim, nós pegávamos muitos peixes. E dava tranquilo para cada um pegar a sua parte e vender. E assim, conseguir algum dinheiro. Bem, e era assim que levávamos a vida. E era divertido, pois tudo isso era um hobby. Bem, nós não pescávamos no rio Iguaçu, mesmo porque está poluído. Mas pescávamos nos pequenos pesqueiros. E usávamos o rio Iguaçu somente como travessia. Porém, nós íamos nas lagoas que são limpas, e ali dava para pescar. E nesse dia que estávamos ali pescando, se não me falho a memória, era no ano de 1998. Em uma época de quaresma. Esse lugar que estávamos pescando, nós o apelidamos de Rio do Bolinha, pois nós apelidávamos os rios com os nomes que nós mesmos inventávamos. E assim, identificávamos os pesqueiros onde pegava mais peixe. Bem, essa era a nossa jornada de pescaria. E quando chegamos no local, armamos as redes, demos uma volta com a fisga na mão e na outra o farolete para iluminar os peixes na água. Mas nesse dia achamos estranho, porque aquele era um lugar muito bom que sempre havia peixes. Só que nessa primeira volta que a gente deu, não apareceu peixe nenhum. Bem, não demos muita bola para isso. Então, resolvemos voltar para o acampamento, para fazer uma janta.
e jogar um pouco de conversa fora. E com isso esperar o tempo passar para ver quantos peixes as redes já tinham pego. Então, durante esse tempo que cortamos lenha, fizemos o fogo e fizemos a janta. Depois que jantamos, conversamos um pouquinho. E quando me dei conta, já era meia-noite. E foi aí que começou os barulhos estranhos no mato ao nosso redor. Começou uns barulhos de passos pesados caminhando, quebrando os galhos e os matos ao nosso redor. Parecia uns passos de um animal quadrúpede. E nós começamos a ficar espertos com isso. De repente, eu estava sentado em uma árvore caída no chão, e os meus amigos de pé diante de mim, e eu com um farolete na mão. Mas quando eu vi, logo se desprendeu um palanque de uma árvore em cima de mim. E aquilo caiu bem atrás de mim. Aquele palanque que caiu meio que tremeu o chão. E rapidamente olhamos com o farolete. Então procuramos entre as árvores o que estava fazendo aquele barulho muito alto. Eram barulhos de graveto se quebrando e árvores balançando. E também passos de animais grandes ao nosso redor. Mas mesmo procurando com o farolete, a gente não viu nada. Daí então, olhamos um para o outro e vimos que não era uma boa ideia ficar ali. Bem, nós não éramos do tipo medrosos. Só que nesse dia, é interessante salientar que um olhou para o outro e os três concordaram juntos de ir embora. Pois percebemos que estava realmente muito estranho aquelas movimentações ao nosso redor. E naquela mesma hora, levantamos o acampamento. E logo depois que a gente jantou e esfriamos a panela quente no rio, guardamos o café na garrafa, esfriamos os bules e a trempe. Guardamos tudo dentro dos sacos, colocamos no bote, desmanchamos a barraca e ajeitamos todas as coisas como sempre fazíamos na hora de ir para casa. Bem, nós ajeitávamos a nossa bagagem no meio do barco. E naquela época nós usávamos varejão, pois não usávamos nem remos e nem motor. E o varejão é um tipo de taquara de bambu bem comprida. E como ele é muito comprido e forte, nós colocamos no fundo do rio para empurrar o bote. E assim, a gente consegue remar contra a correnteza com mais facilidade. E nesse dia, quando entramos no bote, já estávamos indo recolher as redes. Mas antes de recolher as redes, já estávamos fachando. Bem, o que é fachar? Fachar é pegar a isca na mão e olhar com farolete na água para ver se aparecem os peixes para a gente fisgar. Bem, achamos isso muito estranho, porque os melhores lugares que sempre apareciam peixes, não apareceu nada, não tinha peixe nenhum. E a esse ponto já estava muito estranha a situação ao nosso redor, pois havia muitos barulhos no mato e cochichos e resmungos que pareciam pessoas. Bem, quando eu levantei para pegar a rede, o Edson logo falou: "Olha, vocês tomem cuidado nessa esquina, porque isso que tá bem na nossa frente chama-se boca de rio." Nós estávamos no bote, indo da ponta de um rio para o outro. O Edson disse que ali tinha um tipo de caixa de abelha e uns eucaliptos. E também
uma mata fechada que tem a fama de ser assombrada. Ele também disse para nós tomarmos cuidado na hora de tirar a rede. E quando eu fui me agachar para desarmar a rede, eu escutei passos pesados na minha frente, quebrando gravetos. Porém, eu não enxergava nada. E mesmo clareando com o farolete, eu não conseguia ver nada. E somente mesmo escutava os barulhos. O Edson gritava para mim sair dali ligeiro. Eu desamarrei aquela rede muito rápido e joguei no saco e colocamos no bote. O Edson pegou o rio Iguaçu contra a correnteza para virmos para casa. Este lugar fica com a correnteza baixa. Então, para voltar, a gente rema contra a correnteza. E na hora que ele colocou o bote no rio Iguaçu, ele dava uma remada e o bote rendia 50 até 100 metros adiante. Ia muito rápido, mais rápido que o normal. E nós estávamos assustados porque aquilo não é normal. Pois geralmente para render 50 metros adiante, precisava dar pelo menos de 8 a 15 remadas. E ele dava somente uma remada e o bote já cortava a correnteza. O Edson falou que não sabia o que estava acontecendo, pois parecia que uma força sobrenatural estava empurrando o bote. E essa coisa queria que nós não ficássemos neste lugar. Depois de um tempo, logo estávamos nos aproximando da ponte. E perto da ponte, em cima do gramado na barranca do rio, tinha muitos trabalhos religiosos no chão. Bem, alguns chamam esses trabalhos de saravá e outros chamam de macumba, mas nós chamamos de oferendas. E sabemos que cada um tem o seu credo religioso e respeitamos isso. E logo que passamos dessa ponte, mais à frente tinha a primeira ponte da BR. E depois da ponte da BR, uns 500 metros acima, tinha a ponte de madeira. E é essa ponte que ligava o atalho entre o orfanato e a BR. E subindo acima da ponte, fica o campo do Pisato de futebol, aqui de Araucária. Bem, e quando chegamos perto desse campinho, estávamos ainda no rio, subindo contra a correnteza. Mas de repente, do nosso lado direito, ouvimos tipo uns pequenos uivos. E era tipo um resmungo fantasmagórico. Mais ou menos parecido com uma coruja falando na mata, do nosso lado direito. E do nosso lado esquerdo, no meio do morro, lá em cima numa vila, um uivo muito alto que a gente não sabia se era um homem desesperado ou se era um cachorro uivando para a lua. Porém, a voz era misturada e se assimilava muito às duas coisas. Bem, eu acredito que o Edson já passou por essa situação, pois ele falou que quando passássemos por aquela parte assombrada do rio, uma coruja iria falar do nosso lado e uma criatura iria responder do outro lado. E isso era dito e feito, pois nós escutávamos aqueles murmúrios do lado direito, e quando passávamos pela ponte, do nosso lado esquerdo, escutávamos um monte de vozes. Era um monte de falação, tipo uma aldeia indígena. Eram gritos misturados com muita falação. Porém, não se entendia nada. Olhávamos e não víamos ninguém ali. Nós estávamos assustados porque nunca tínhamos passado por isso.
E depois desse evento dos gritos e da falação, lá de cima do morro, escutamos aquele uivo estrondoso, que vamos dizer que se assemelha a um uivo de um lobisomem. Então, resumindo, era a coruja falando do nosso lado direito, e o lobisomem respondia uivando do nosso lado esquerdo. Bem, não chegamos a ver nada daquilo, mas escutávamos claramente, em alto e bom som, aqueles uivos estrondosos que ecoavam no meio daquelas casas e condomínios daquela região. E tudo isso era terrível para nós. E à medida que nós íamos subindo o rio, cada vez que a coruja falava do nosso lado direito, o lobisomem uivava lá perto dos prédios do condomínio residencial Serra Dourada, onde tem a vila chamada Morro do Piolho. Quando remamos mais ou menos 1 quilômetro acima, nós tínhamos que entrar na Sanga. Sanga é um córrego pequeno que a gente entra para guardar os botes e os barcos. E logo que entramos com o bote na Sanga, pula uma capivara do lado do Edson. Ele estava rimando. E ele quase saltou dentro do rio com um susto. O Irineu e eu tentava conversar com ele mudando de assunto, mudando o rumo da conversa para ele se acalmar. O Edson, todo arrepiado, chegou a sentar no bote de susto com aquela capivara, pois nós já estávamos assustados com aqueles uivos e aquela coruja, e agora aquela capivara inventa de pular do lado do nosso barco. Então, aquilo foi muito assustador. Logo depois que a gente se recuperou do susto, entramos na sanguinha. E à medida que o bote ia entrando, fazia-se um silêncio aterrorizante e amedrontador. O bote logo se aproximava das árvores, e o rio estava bem cheio. Havia teias de aranha nas flores da água, e se nós levantasse o pé, dava para encostar nos galhos das copas das árvores, de tão alto que estava o nível da água. Aquele caminho era o único lugar seguro para nós deixarmos o bote e seguir para as nossas casas. E quando o bote ia passando, dava para escutar o pingo da gota da água que caía dos galhos das árvores. Bem, remamos mais um pouco e logo chegamos no local onde cadeávamos os botes. Cadear os bodes é prender eles com cadeado. Pegamos as nossas coisas e eu fui na frente. O Irineu foi no meio e o Edson foi atrás. E assim, fomos subindo os degraus daquele morro que tinha que atravessar antes de chegar nas nossas casas. Então, conseguimos cruzar aquele morro. E antes de chegar na casa do Edson, tinha um milharal que a gente tinha que atravessar. Parecia que aquele caminho não acabava nunca antes de chegarmos em nossas casas. E parecia também que em terra firme estávamos mais à deriva do perigo e do sobrenatural. Naquela noite, parecia que não havia nenhum lugar seguro para ficar. E então, cruzamos o milharal com muito medo. E se aparecesse alguma fera furiosa na nossa frente, não saberíamos o que fazer. Bem, conseguimos chegar. E o Edson já estava em sua casa. Deixamos as coisas na casa do Edson. E ele pegou o facão para nos acompanhar até o portão. O Irineu era só cruzar a rua e ele já estava em sua casa. Mas eu ainda tinha que descer 2 quadras
para chegar até a minha casa. O Edson ainda se ofereceu de companhia para me acompanhar até a minha casa, mas eu falei que não. Peguei as minhas coisas e segui caminho. Eu mal saí da casa do Edson e ele já entrou para dentro batendo a porta, porque ele estava muito assustado. Quando cheguei na primeira esquina, antes de chegar na minha casa, aquele lobisomem uivou novamente de cima daquele morro, porém um pouco mais perto de mim. Era um grito ensurdecedor que fazia ecos estrondosos naquele lugar, e eu me arrepiei dos pés à cabeça. Bem, eu continuei andando devagar, porque existe o ditado que diz o seguinte: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Então, eu continuei caminhando normalmente até chegar na minha casa. Quando cheguei, a luz estava acesa e a minha mãe estava de joelhos dobrados, orando muito assustada. E logo que ela me viu, ela veio até mim e me perguntou se eu havia escutado aqueles barulhos estranhos. E perguntou também se eu havia visto alguma coisa na pescaria. E foi aí que eu contei para ela tudo o que a gente tinha passado. Ela simplesmente levantou a mão para o céu e agradeceu a Deus pelo fato de nada de ruim ter acontecido comigo e com os meus amigos. Bem, este é o meu relato. E ele é um fato verídico e verdadeiro. E eu confirmo a minha história para quem quiser ouvir. Boa noite. Olá! Sempre gostei muito de ouvir relatos de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. E nunca duvidei deste mundo misterioso, onde muitas coisas sem explicação acontecem. Porém, a minha vida foi tomada por eventos sobrenaturais que muitas pessoas duvidam. Bem, contarei aqui como tudo aconteceu. Boa noite, me chamo Thaís, e o relato que vou contar se passou comigo na cidade de Caxias do Sul, no final dos anos 80. Naquela época, eu tinha 19 anos, e havia acabado de conseguir um emprego em uma padaria no centro da cidade. E como em todas as manhãs, eu levantava às 4:30 da manhã para ir a tal padaria, pois precisava me arrumar e pegar o ônibus às 5:10, e assim eu chegava por volta de 5:30, que era o meu horário. Então, eu e os outros funcionários arrumávamos toda a padaria para abrir a mesma às 6 horas em ponto. Bem, foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar para levantar. Achei estranho, pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de um uivo altíssimo que vinha dos fundos da minha casa. Era como se um cão uivasse por 2 minutos contínuo até parar, e depois uivava novamente, promovendo aquele barulho. Aquilo despertou a minha curiosidade. Afinal, por que um cachorro uivaria no meu quintal àquela hora da madrugada, sendo que nem cachorro eu tinha na época? O meu irmão era pequeno na época, e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama, fui até a cozinha
pois de lá dava para ver o quintal pela porta dos fundos. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois era inverno. Bem, eu moro no sul, e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. E ainda era por volta de 4h20 da madrugada. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo aquele uivo vindo do fundo do meu quintal. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. Bem, isso é até normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu não conseguia identificar nada no fundo do meu quintal. Afinal, era um quintal grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz, os uivos pararam e tive a nítida impressão que algo subiu na árvore rapidamente e pulou para a casa do vizinho. A árvore ficava encostada no muro que dava para a casa do vizinho. E eu não pude ver nada, mas ouvi o barulho da árvore se balançando e de algo pesado subir no muro, e assim eu pude assimilar a situação. E como eu ainda estava sonolenta, resolvi voltar para a cama, e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Para minha surpresa, quando me deitei novamente, o barulho do uivo começou. Mas desta vez parecia vir da casa do vizinho. Ah não, daí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para aquele uivo, pois aquilo deveria ter uma explicação bem lógica. E como já estava na hora de levantar, eu fui tomar banho e me arrumar para ir ao trabalho. Quando estava prestes a sair de casa para pegar o ônibus, resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido os uivos, sendo que ela não deu ouvidos e disse que o cachorro do vizinho que deveria estar uivando. Bem, tentei me convencer do mesmo. E quando fechei a porta de casa, olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento, não passava nenhum carro na rua, e as casas estavam todas com as luzes desligadas, e apenas um vento bem misterioso. Bem, não dei importância, pois ainda era madrugada, e só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela noite, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz, a lâmpada apagou. Mas em 5 segundos depois, ela voltou ao normal. Naquele momento, a minha reação foi de olhar imediatamente para trás. E qual foi a minha surpresa quando olhei para a casa do vizinho que já estava a 3 casas atrás e vi um enorme cão negro em cima do muro. O cão era enorme e deveria ter o tamanho de uma pessoa. O vizinho não tinha um cão daquele porte. Se não me engano, ele tinha um pastor alemão. E foi quando veio aquele vento estranho e me arrepiou o corpo todo. Mas não havia ninguém atrás de mim. Afinal, a rua estava vazia. E não havia ninguém além de mim, a não ser aquela criatura em cima do muro. Fiquei muito assustada, e então eu me dei conta que aquilo não era do nosso mundo. E como se já não bastasse, aquela coisa veio me seguindo por cima do muro de casa em casa.
E quando aquilo se aproximou um pouco mais, eu pude ver que a criatura me olhava com uma cara de ódio, mostrando os dentes, e baba escorria entre eles. Com muito medo e confusa, eu comecei a correr até a parada de ônibus. E quando cheguei lá, virei de frente para a rua, e do outro lado dela estava a criatura em cima de um muro de uma casa muito mais à frente. Como isso era possível? Pois não tinha como aquele cão enorme passar por mim e eu não ter percebido. Para a minha sorte, havia uma rua cortando a rua que eu estava. Então, mesmo o caminho até a parada de ônibus ser mais longo por aquela rua, eu entrei nela, pois não queria passar por aquele cão. Continuei a correr, e quando finalmente achei que tinha me livrado daquela criatura, a mesma estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura naquela noite fatídica. Agora pasmem. Aquele enorme cão se pôs de pé feito uma pessoa, e ele andava na minha direção de uma forma corcunda e bem assustadora. Pude reparar que os seus olhos eram vermelhos como brasa. Eu estava imobilizada de tanto medo. As minhas pernas travaram e fiquei sem reação. Mas em um momento de desatenção, aquela criatura sumiu de onde estava. E segundos depois, foi como se tudo voltasse ao normal. Alguns carros começaram a passar pela rua. Então eu corri até o ponto e logo veio o meu ônibus. Cheguei no trabalho e não comentei o fato com ninguém. E por volta do meio-dia eu fui almoçar e já até havia esquecido disso tudo. Quando voltei do almoço, eu fui lavar o chão da padaria. Queria aproveitar que o movimento era menor e assim ninguém atrapalhava o meu serviço passando de um lado para o outro. Bem, eu não sei como, mas havia uma fiação de uma máquina de frios que estava com uma parte desencapada. E eu havia jogado água em cima desse fio. Mas como eu estava de botas, estava segura. Mas para lavar embaixo dessa mesma máquina, onde caíam os pedaços de presunto e mussarela, eu precisava abaixar e tirar aquela sujeira com a mão. Então, eu coloquei uma mão apoiada na máquina e a outra na água no chão. Também coloquei os joelhos no chão. E assim, fiquei na posição de 4. Senti a corrente elétrica passar pelo meu corpo, como se o mesmo queimasse. E ainda assim, ali abaixada, eu pude ver o fio mal remendado com a fita isolante solta embaixo da máquina. Não sei por quanto tempo eu fiquei ali recebendo aquela descarga elétrica, mas só sei que eu consegui assimilar tudo em minha volta: a padaria, os funcionários e 2 clientes que haviam ali. Mas subitamente tudo foi ficando vermelho e muito quente. As pessoas e a padaria sumiram, e aquele enorme cão negro que eu tinha visto mais cedo reapareceu. Mas desta vez ele estava umas 4 vezes maior. Aquela criatura me pegou pela boca e saiu me arrastando. Eu gritava, me debatia, mas não saía som da minha boca. E foi quando eu pude ver que a criatura me arrastava para onde estavam várias outras pessoas sendo atormentadas. Um enorme portão havia se aberto. A criatura me arrastava e me chacoalhava com a boca quando eu tentava resistir. E assim que aquilo me arrastou depois do portão, já dentro daquele lugar todo vermelho, tomado por chamas, eu senti uma dor insuportável.
Sentia todo o meu corpo se queimando de dentro para fora. E não conseguia gritar, pois a minha voz não saía. Porém, eu escutava gritos agoniantes de outras pessoas que estavam ali. Eram muitas lamentações e gritos de dor e desespero. Os meus olhos queimavam, mas do pouco que eu enxergava, eu via 4 silhuetas negras que possuíam rabo, chifres e patas de bode. Um deles tinha a cara de boi, mas andava como uma pessoa. O outro tinha a cara de um bode. E o terceiro, que vinha mais atrás, tinha as feições femininas. E o que estava ao lado dele tinha a cabeça parecida com a cabeça de um coelho. Esses 2 últimos seguravam tridentes em suas mãos. E quando vieram na minha direção, eu sabia que aquilo não era coisa boa. Então, mesmo sentindo muita dor, eu comecei a gritar por Deus, pedindo a ajuda de Deus. E aos poucos, a minha voz foi saindo, e acordei no hospital gritando o nome de Deus. As enfermeiras que estavam ali me segurando logo me sedaram, e eu adormeci novamente. Mas desta vez eu não lembro de ter sonhado nada. Bem, me recuperei no dia seguinte e recebi a alta. E o que havia acontecido foi o seguinte: eu levei uma descarga elétrica muito forte, e quando o gerente da padaria desligou o relógio de luz, eu tive uma parada cardíaca. A minha sorte foi que o cliente que estava ali era médico e fez reanimação cardíaca em mim até a ambulância chegar e me levar para o hospital. Contei à minha mãe tudo o que aconteceu comigo quando eu estava em coma. E ela, muito preocupada, acreditou e acabou me levando em um terreiro de candomblé. Lá, a entidade revelou que a minha avó paterna havia me oferecido ao demônio quando eu era criança, e que aquele cão que eu havia visto era uma prenúncia de morte. Simbolizava que o guardião do inferno veio buscar minha alma. Ou seja, ele sabia que eu morreria aquele dia. A minha mãe então se lembrou que eu, até os meus 2 anos de idade, ficava na casa da minha avó. Pois quando a minha mãe era casada com o meu pai, os dois trabalhavam, e a minha avó que tomava conta de mim. A minha mãe se lembrou também que havia boatos que a mãe do meu pai mexia com magia negra pesada, pois ela tinha um quarto nos fundos de sua casa, onde ninguém entrava, e o meu pai falava que ali era onde ela guardava as imagens de santo. Um trabalho foi feito em mim, porém, a entidade a qual eu fui prometida se recusou a me deixar. A mãe de santo insistiu fazendo passes, ebós, banhos, etc. E a entidade ameaçou a mãe de santo. E como ela não desistiu dos trabalhos, a entidade acabou matando o filho mais velho da mãe de santo em um acidente de carro. E falou que se ela não desistisse, mataria os outros 2 filhos dela. A mãe de santo desistiu de me ajudar e nunca mais teve contato com a minha mãe. Bem, tudo o que ela fez foi piorar as coisas, pois ela acabou deixando a entidade mais furiosa. E a partir dali, tudo ficou pior. A minha mãe conta que crescia pelos no meu corpo e eu ficava agressiva. Andava de 4 feito um animal e era preciso mais de 5 homens para me conter. Eu corria para o mato e ficava dias sem voltar para casa.
e eu não me lembrava de nada que eu fazia no mato. Porém, eu tinha flashes de memória. E nesses flashes, bruxas apareciam e falavam comigo. E também eu via um bode negro. Me lembro de devorar animais e comer até cobras. Um padre foi até a minha casa, mas no portão de casa ele começou a suar e se recusou a entrar. Com muito custo, um exorcismo foi autorizado pelo Vaticano e teve que vir um padre de fora, mas também não deu certo, pois o padre leu todo o livro de exorcismo em latim e aquilo só enfureceu mais a entidade. O padre também era idoso e era muito difícil para ele me conter sozinho, pois ninguém mais tinha coragem de ajudá-lo. Não posso dizer que o trabalho do padre foi em vão, pois ele fez algo de muito útil, que foi descobrir o nome da entidade que estava em mim. Bem, eu não vou dizer aqui, pois eu tenho medo disso tudo voltar novamente, mas vou dar uma dica. É a mesma entidade do filme Hereditário. Fui levado a um centro kardecista e nesse ponto eu já me transformava literalmente em uma besta fera. O meu caso estava até em aberto no Vaticano e saiu até uma matéria no jornal local da época. Mas a minha família nunca teve coragem de ler, pois aquilo era uma vergonha para minha mãe ser exposta daquela forma. E ainda ser taxada de louca. No centro kardecista, eu tomei alguns passes, mas também não funcionou. O Vaticano estava vendo a possibilidade de enviar 2 exorcistas para cuidar do caso. E até veio vários pastores tentar fazer o exorcismo, mas foi em vão. Inclusive, um deles que vivia em pecado foi morto. Dias depois de tentar um exorcismo em mim, ele havia tirado a própria vida. Uma amiga que a minha mãe conheceu no centro kardecista indicou uma feiticeira e, segundo ela, se essa feiticeira não resolvesse o meu problema, ninguém mais resolveria. A minha mãe, mesmo sem esperança, foi até a mulher. Era uma senhora que mexia com magia negra. Ela trabalhava com voodoo haitiano, hoodoo, goetia e quimbanda luciferiana. Essa senhora evocou o Papa Legba, que segundo ela, isso só poderia ser feito em casos extremos. Bem, lembrando que estou contando todo o caso, segundo o depoimento da minha mãe e das pessoas que presenciaram tais fatos, pois eu quase não lembro de nada dos ocorridos. A feiticeira não chamou o Papa Legba para o corpo dela, pois ela não queria correr riscos. Para quem não sabe, o Papa Legba é uma entidade do voodoo haitiano. Então, a feiticeira chamou essa entidade para o corpo da minha mãe. E essa entidade foi extremamente rude com a feiticeira e até batia na cara dela. Chamava ela de piranha e outros palavrões que não vou mencionar aqui. Porém, o Papa Legba conversava com a entidade que estava em mim com muita calma, respeito e seriedade, como se fossem velhos amigos. A entidade que estava em mim disse que queria sangue, e a única forma de me deixar era fazendo um ritual para o mandar de volta para a pessoa que havia me oferecido a ele.
pois assim a dívida seria paga. Papa Legba disse que então assim seria feito. Ele passou todos os procedimentos para a feiticeira voduísta, e antes de ir embora, ele disse que se ela o chamasse mais uma vez, era ela que pagaria com a vida. A feiticeira levou para o lado pessoal e ficou muito zangada com a minha mãe. E assim, ela cobrou 2.000 cruzeiros da minha mãe para fazer o tal ritual. A minha mãe pagou e assim foi feito. E pacificamente a entidade que estava em mim voltou para minha avó paterna. E 2 dias depois, ela tirou a própria vida se jogando da janela do 2º andar de sua casa. Isso tudo foi muito assustador. E não posso dizer graças a Deus, mas graças àquela feiticeira eu fiquei livre daquele espírito. Ninguém na cidade levava a sério o que eu e a minha família passamos. E achavam que nós queríamos ganhar mídia. Bem, nos mudamos para Porto Alegre. E lá eu comecei a frequentar um centro kardecista. E agora eu sei me proteger, pois só trabalho com espíritos de luz. Às vezes ainda tenho visões e vejo aquele espírito do jovem de aparência egípcia, montado em um dromedário, passando ao longe. E só eu vejo. Mas sei que ele não tem mais poder sobre mim, e nem mesmo motivos para me atormentar novamente, pois agora eu sigo um caminho de luz, e à luz eu pertenço. Boa noite. Este relato é real e envolve muitos fatos ocorridos e várias pessoas que testemunharam o caso. O primeiro relato se chama A Casa Maldita e a Praga Peluda. Tudo começou há muitos anos atrás, em um bairro mediano de São Paulo, da Zona Norte. Por volta do ano de 1986, o sobrinho conhecido do meu pai alugou uma casa nesse bairro mediano para morar junto com a sua esposa, que aqui vou chamar de Jusileide. A casa alugada era de apenas 2 cômodos, mas daria para o gasto no momento em que estavam vivendo. Mas em menos de um mês, esse sobrinho do meu pai saiu corrido da casa junto com a sua mulher. E eles não passaram nenhum mês na nova moradia. Tanto que ele veio pedir ajuda na casa do meu pai. Era de madrugada e a casa dele ficava a 2 ruas depois da casa do meu pai. Pois bem, era mais ou menos 2 horas da madrugada, quando ele chegou na casa do meu pai desesperado. Ele pedia pelo amor de Deus para que o meu pai abrisse a porta. O meu pai, vendo que era ele, logo perguntou o que aconteceu e pediu para ele parar com aquela gritaria, pois a minha mãe e eu estávamos dormindo. Ele, muito desesperado, falou que acabara de sair da casa onde estava, a que havia alugado. O meu pai, assustado, perguntou o que aconteceu. Ele disse que foi usar o banheiro, e naquela época o banheiro ficava fora da casa, lá no quintal.
Ele disse que quando abriu a porta para sair do banheiro, ele viu uma coisa grande e peluda que parecia um cachorro grande sentado em frente à porta. Aquilo era enorme e tinha dentes pontiagudos. A esposa desse sobrinho do meu pai estava com ele ali na frente da casa do meu pai. Ela o puxava pela camisa e balançava a cabeça. Dizia que não viu nada e pedia para ir embora, pois não gostava de ficar incomodando os outros essa hora da noite. Ele disse para o meu pai que tinha certeza do que viu e pediu desculpas por aparecer ali àquela hora da noite, mas ele não sabia a quem mais recorrer. Ele disse para o meu pai que não tinha para onde ir, pois nunca mais voltaria em sua casa. O meu pai, muito irritado, logo se despediu dele e não acreditou no que ele havia falado. Com certeza, ele pensou que o seu sobrinho estava bêbado. Voltou para o seu quarto para dormir e, por sorte, a minha mãe e eu não tínhamos acordado com esse barulho lá fora. Bem, a partir daqui, contarei o relato com as palavras do meu pai. Fábio havia saído daquela casa e eu contei para a minha esposa. E a mesma ficou muito interessada em ver a tal casa, porque o aluguel era muito mais barato do que o nosso. Então eu concordei e fomos visitar a casa em um final de semana. Apesar da casa ser bem humilde, com apenas 2 cômodos e um banheiro do lado de fora, o resto era lindo. Haviam 2 quintais, sendo o segundo com uma área verde e até um grande pé de manga. Não pensei 2 vezes em ficar com a casa. E a minha esposa também tinha adorado. Aluguei a casa e assim nos mudamos. Mas depois de uma semana, depois de estar morando na casa, eu fiquei sabendo que anos atrás era um terreiro de feitiçaria. E foi aí que o arrependimento bateu. Bem, como não sabíamos disso antes, agora já era tarde demais. O tempo passou e estávamos nos acostumando, porque era o único jeito. E depois de eu ter entrado nessa casa, a minha vida financeira foi para o buraco. E de emprego registrado, eu só fazia bicos para sustentar a mim, a minha mulher e filho. Na época, o meu filho tinha 9 anos, mas o que me animou foi saber que a minha mulher estava grávida novamente, e era de uma garota. Porém, todas as noites, perto da minha esposa ganhar a criança, ela acordava assustada com gritos. Ela dizia que sonhou com um homem muito estranho, que a sua aparência era apenas um borrão preto. Ele dizia que a menina seria dele. E esse sonho se repetiu até a criança nascer. E depois, a minha esposa nunca mais teve esses sonhos. Como ela estava de repouso por conta do parto, eu quem lavava as roupas e fazia as tarefas de casa. E toda vez que passava no corredor do quintal para estender as roupas, por trás do muro, eu via a silhueta da cabeça de uma pessoa passar. Mas aquilo não era possível, pois o quintal era apenas nosso. Eu abria a porta do segundo quintal, mas não havia ninguém lá. E assim eu voltava para a luta. Os anos foram se passando, a garota cresceu e eu ainda morava na mesma casa. Neste tempo, a minha filha estava com 11 anos de idade
E aí começa o seu relato. Um dia, ela estava brincando de bonecas no quintal quando viu alguém no portão chegar. Ela achava que seria o seu irmão, pois ele vinha depois do trabalho para almoçar. Mas ao se virar, ela viu um homem de terno com cabelos loiros e olhos azuis descendo as escadas bem rápido na sua direção. Ela gelou e tentou correr para dentro de casa, mas ele foi mais rápido e passou na sua frente. Atravessou o portão do segundo quintal e sumiu ao passar por ela. Os pelos do seu braço se arrepiaram por inteiro e ela ficou paralisada pensando no que havia visto. Correu para dentro de casa e a sua mãe a perguntou se ela estava bem. Durante a noite, ela sentia alguém puxar o seu cobertor. E nos seus sonhos, ela viu um grande cachorro que rosnava para ela. E tudo piorou quando ela se tornou moça. Acontecimentos mais estranhos ainda foram presenciados por todos, como televisão ligando sozinha de madrugada, e não importava o que fazíamos, pois não conseguíamos sair daquela casa. Todas as casas que tentávamos alugar dava errado e nada ia para a frente. Mas o pesadelo da minha filha começou quando ela começou a sonhar com um homem loiro. Ele dizia que ela era o sacrifício perfeito, a jovem pura. No sonho dela havia uma grande fogueira, e ao redor tinha muitos bichos como cachorros grandes, que pareciam lobisomens. Ele então a pegava e tentava a possuir no sonho. E no dia seguinte, quando ela acordava, no seu braço haviam marcas de arranhões. Ela também relatou que nesses momentos ela sentia o seu corpo ficar mole e via vultos por toda a casa. Ouvia som de sussurros. Mas como salvação, nós adultos sempre chegávamos em casa antes de sei lá o que fosse terminar o que queria fazer com ela. Então, eu passei a levar ela para uma terapia. Pois muitas das vezes, quando eu chegava em casa, eu a encontrava nua no chão. E quando eu a perguntava o que estava acontecendo, ela não se lembrava de nada. E só me falava que via vultos por toda a casa. Outra vez, ela relata que estava mexendo no celular na porta de casa e viu que o pé de manga se mexia muito. E em seguida se ouviu ruídos como uivos. Mas logo em seguida, quando ela chamou alguém para escutar aquilo, os ruídos sumiram. Ela também dizia que às vezes sentia como se estivesse em outro lugar e algo queimava embaixo dela. E parecia o símbolo de uma estrela, de um pentagrama. E ao redor, vultos passavam e aquele homem de cabelos loiros aparecia. E então ela despertava para a realidade. E ao seu lado estava eu e a sua mãe a sacudindo, perguntando se ela estava bem e por que ela estava nua. Eu vi isso como a gota d'água e resolvemos que iríamos sair daquela casa, custe o que custasse. Pois de algum modo eu achava tudo aquilo muito estranho. E por mais que eu não acreditasse muito no sobrenatural, tudo aquilo estava ligado com aquela casa, pois todos ali já haviam visto alguma coisa.
E depois de muita oração, tanto em casa como na igreja, e depois de 18 anos, conseguimos nos mudar daquela casa. Mas quase tudo havia dado errado novamente, porque o dono da outra casa que iríamos alugar havia perdido o nosso número. Mas no final deu tudo certo. E com poucos dias para sair de lá, ficamos sabendo que aquela casa não só foi um centro de feitiçaria, foi um lugar onde executaram várias pessoas em um quartinho que ficava nos fundos do quintal. Verdade ou não, sabemos o que vivemos lá. E a minha filha, principalmente, que foi perseguida por essa criatura. Demônio, seja lá o que fosse, eu não sei explicar. Mas até hoje, 18 anos depois, mesmo nós em outro lugar, ela ainda sonha com aquele homem. Bem, este é o meu relato para a Elite Oculta. Boa noite.